E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar falando sobre o Cassius. É um kernel que vem de uma distribuição baseada no Arch Linux e que eu gosto de utilizar muito. Quem já acompanha o canal sabe que eu utilizo ele desde quando eu passei a usar o Arch Linux. Eu fiz vários testes aqui, não que os outros kernels sejam ruins, tá pessoal? É que assim, eu me sinto bem utilizando ele. Eu já testei o kernel padrão que vem no Arch Linux. É muito bom. O kernel Zen também eu gosto dele, eu acho muito bom. Ele é a minha segunda opção para mim para utilizar. Eu testei o LXQT, né? Testei aquele o Zamode para mim aqui na minha máquina. Eu não achei ele legal. Eu não gostei dele. Eu gostava de utilizar o Zamode quando eu era lá na base Debian. Para mim, o Zamode funciona melhor na base Debian. É minha opinião, tá, pessoal? Tem pessoas que eu conheço pessoas que usa Arch Linux e usa Zamode e diz que é maravilhoso. Mas para mim, isso aí é cada um. Ah, Rodrigo, como é que você pode chegar nessa opinião sua? Como é que você chega nessa análise sua? Eu costumo instalar o kernel e fazer um benchmark, o Quick Bench, né? Acho que está na versão 6 ou é 5, se eu não me engano. Eu faço esse teste, que é um benchmark ali, ele vai explorar o multicore, né? E o single core, fazendo vários testes e ele vai te dar uma pontuação no single core e no multicore. Então, você tem uma noção ali de pontuação e aí eu utilizo pelo menos de 3 a 7 dias, né? Pelo menos no mínimo aí 3 dias, mas eu costumo utilizar uma semana para ver como aquele kernel se comporta, se ele é mais responsivo. O que é ser responsivo? É ter uma resposta ao seu clique. Por exemplo, você clica para ele abrir, vamos pôr aqui as configurações, você vê que o tempo de resposta perfeito, né? É imediato. Tem kernels que tem um atraso nisso, mas, Rodrigo, você ficou vendo quanto tempo que um abre ou o outro abre? Não. Foi aqui eu mesmo utilizando no dia a dia. O que eu me sinto bem, essas coisas você percebe, tá, pessoal? Você percebe. Demorou um pouco, vou abrir o LUTs aqui, ó. O LUTs demora um pouco mais, porque ele vai carregar os runtime e aí ele vai se abrir. Então, é uma questão de você utilizar no seu dia a dia. Cara, números, eu costumo dizer lá no grupo do Telegram lá que números não vai fazer muita diferença. Sabe por quê? Quando você instala um kernel e aí você reinicia o seu computador, né, para ele entrar em vigor, ser aplicado no sistema. Você abre, seu sistema reiniciou, você abre o terminal, dá um quick bench e ele vai fazer o benchmark. Cara, ele vai dar uma pontuação. Se você reiniciar o seu computador de novo, fizer o mesmo processo, ele vai dar outra pontuação. Então, números é um pouco relativo. Né? Nesse sentido aqui, tá, pessoal, que eu tô querendo dizer, né? Para isso aqui, tá? Não confundam de chegar a falar assim, então você tá dizendo que os benchmarks feitos por aí é todos errado. Não, tô falando aqui para mim, e eu faço. Eu não tô pegando a opinião de ninguém, porque quando a pessoa faz um benchmark de jogo, ele tá com hardware ali, ele teoricamente ele não instala quase nada no computador. Então o computador tem que ser limpo para ele poder fazer aquele benchmark do jogo para comparar hardware, né? Aqui não, eu tô comparando o kernel, eu tô comparando o meu sistema. Meu sistema tem um conk rodando. Possa ser que quando eu faço o teste, eu reinicio, o conk tá processando mais alguma coisa ali e o teste pode dar um valor. Possa ser que da próxima vez que eu reinicie, o conk não processe esse, né, pequeno detalhe que ele fez da outra vez e por isso dá uma numeração, um resultado diferente. Então, cada caso é um caso. Eu não gosto de criticar e eu já estou explicando para quem vai me criticar, porque eu sei que vai ter gente que vai criticar. Mas o que eu quero colocar aqui é que cada caso é um caso. Eu vi gente falando que não gosta do CashOS, do Cachel, né? Então, que não gostou, que ele era horrível. Eu já vi pessoas falando que ele era horrível. Mas para mim ele é muito bem. Tem um canal que é Eu Sou BN, ele faz bastante comparações de kernel. Então, se você puder dar uma olhada lá, você vai ver números. Você vai ver números. É o que eu tô falando, por isso que eu digo. Instala, usa pelo menos no mínimo 3 dias e você vai ver diferença. Para melhor ou para pior, você vai ver diferença. Se a gente vier aqui, por exemplo, no Quickbench, né? Onde ele armazena você criar uma conta e tal,
ele armazena os seus benchmarks. Depois, se você quiser saber mais sobre essa ferramenta, deixa nos comentários que eu vou estar fazendo um vídeo só sobre ela. Mas vocês podem ver aqui, ó, que o Geekbench 6, que ele saiu há pouco tempo, eu tenho poucos benchmark. Mas eu tenho aqui, ó, do PDS, que é o... Mas vocês estão vendo aqui, ó, que é muito variado. E você vê o 6.2 aqui embaixo, ó. Com esse aqui, ó, são todos PDS. Esse aqui é TKG, ó. Mas, em comparação aqui, ó, o 6.2 com o 6.2, vocês estão vendo que teve uma diferença. O TKG aqui, ó, também, ó, teve uma diferença. TKG é um kernel muito bom, mas eu não utilizo ele pelo segundo motivo. Ele não me avisa quando atualiza e tal, mas enfim, eu prefiro usar o CacheOS PDS. Por exemplo, se a gente tiver aqui em Geekbench 5, que eu tenho 52. Mas, por exemplo, o último que eu fiz aqui, ó, que foi com o kernel, eu vou abrir aqui, vamos ver. Esse aqui foi com o kernel Cachel PDS, ele me deu essa pontuação, e você pode estar vendo aqui, ó, ele mostra tudo ali. Vou vir aqui, Results, pronto, Geekbench. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó, e esse aqui foi o Cachel OS, esse é o normal, ó, ele me deu essa pontuação. Aqui é com PBO, é uma função que tem lá na minha BIOS. Eu tava fazendo alguns testes para ver se muda. Isso é um overclock automático lá da AMD e tal. Aqui, ó, eu tenho com o kernel do LTS, né? Ó, ele me deu essa pontuação. Com o Wayland, com X11, eu faço vários testes. Mas isso aqui é só número. Os mais atuais são esse aqui. Eu recomendo, não que não seja interessante você fazer um benchmark. É interessante, porque foi com benchmark que eu cheguei no Cachel PDS. Por exemplo, se você vier aqui no YouTube, você pode vir nesse canal. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Se a gente vier aqui, ó, no canal, ele tem vários benchmark, tá, pessoal? Vou colocar aqui em vídeos. Ó, BQM, Body, CFS versus PDS. Isso aqui são tudo o CacheOS. Se a gente colocar aqui, ó, ele vai mostrar. Deixa eu dar uma pausa aqui. E aí ele faz esses testes aqui. São todos o kernel CacheOS, tá? Ele sempre tá fazendo esses testes aqui. E o mais legal é que ele faz numa Vega 7, tá, pessoal? Então, é legal. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado para você estar dando uma olhada. Vamos lá, que eu vou mostrar agora como que eu instalo. Aqui eu tô no AUR, tá? É a página, né, da web do Arch Linux, com os repositórios. Se você procurar pro Linux Cachel, você vai ter o Cachel RC, PDS, TT, Body. Isso tudo são tipos de agendadores de tarefas. O agendador de tarefa é aquele cara responsável por priorizar a tarefa que está sendo utilizada naquele momento. Então, por exemplo, se você está jogando e aquele jogo está consumindo mais processo, ele tem a prioridade porque o sistema entende que você está usando ele. Então, o agendador de tarefa vai jogar ele lá para cima para priorizar. Não é bem assim, tá, pessoal? Tem regras, tem pontos ali que é colocado no agendador de tarefas, enfim. Por que que eu utilizo o PDS? Porque o PDS ele é mais focado para games e desktop. Eu vou focar aqui no PDS. O PDS ele é focado para games, desktop, áudio e vídeo. Então, eu uso ele e para mim é o que tá melhor. Tem gente que gosta de usar o CFS. Esse aqui, ó, que diz que é bom, para mim não ficou bom. É legal você tá dando uma olhada quais as diferenças do PDS pro CFS, pro RC, pro Body. O Body é o padrão do CacheOS. Aí nós temos o RT, tem o LTS, enfim. E aí o que que eu faço? Por exemplo, se eu entrar aqui no Linux Cachel, peraí, vamos voltar aqui, eu vou colocar no PDS, que é o que eu utilizo. Então eu tenho aqui, você pode fazer manual, né? Ou você pode abrir um terminal, mesmo manual você vai fazer no terminal, e aí você pode dar um git clone, por exemplo, é só você clicar aqui em cima, ó, ele já vai copiar, e aí você vem aqui, ó, dá um git clone, cola, ele vai copiar, e se ele tá jogando lá na Homer, você daria um cd Linux Cachel PDS, ele vai entrar dentro, se você der um ls, ele vai mostrar o que tem lá, e aqui simplesmente você dá um make pkg -s, que é para ele copiar, e I é para ele fazer a instalação. Se você der só um S, ele vai compilar para você. Ó, eu vou dar só um S aqui, e aí o que ele vai fazer? Ele vai baixar e ele vai fazer a compilação.
Vou cancelar aqui, porque o foco não é esse. Se você já quer instalar, você coloca SI, que ele já vai compilar e fazer a instalação. Depois, por exemplo, Rodrigo, não quero fazer manual não, quero fazer automático. Então o que você vai fazer? Vai dar um EI ou paru ou qualquer outro helper que você está utilizando aí na sua máquina, -S Linux Casual. Se você der um tab aqui, ó, teoricamente ele vai completar, -PDS. E você vai pôr também Linux Casual -PDS headers, tá? Você vai pôr desta forma aqui. Quando você der um Enter, ele vai fazer verificação e tal, vai coisar tudo. Eu também vou cancelar, porque eu não vou compilar aqui. Como eu falei no começo do vídeo, demora de 15 a 20 minutos. Eu utilizo 11 núcleos para poder fazer isso. Então, aqui é assim, tá? Por que eu abri? Eu abri aqui só para ilustrar para vocês. Você pode fazer tudo lá pelo terminal direto, ou pode fazer da primeira manual, como eu disse ali. Agora eu vou entrar aqui na página do Casual ou CashOS, enfim, onde ele fala que o Arch Linux, né, o kernel do Arch Linux, baseado em diferentes agendadores, algumas outras melhorias de desempenho. Então ele tem os patches dele, tá, pessoal? Como vocês estão vendo aqui, ó, ele tem BMQ, Body, CFS, Hard Nerd, esse é um pouco novo. Tem o LTS, tem o PDS, tem o RC, tem o Server, tem o TT, tem o padrão, enfim, tá? Cada um com o seu agendador de tarefas e com os seus patches que o CashOS coloca. Se a gente vier aqui mais para baixo, a gente vai ter a informação que ele está falando aqui, que o CashOS envia kernels aprimorados que melhoram o desempenho e outros aspectos. Aí nós temos as informações gerais sobre o kernel, e ele vai te dar aqui, ó, o que cada um faz, que é fornecer todos esses agendadores de processador, ou CPU, né? Porque cada agendador funciona de maneira diferente e depende do uso. Então, é isso que eu falei, pessoal. Testa no mínimo 3 dias. Por favor, teste-o e escolha o que se adapta às suas necessidades, como eu falei, né? O Body, agendador de aprimoramento de resposta orientado a rajadas. O Body é o agendador de tarefa padrão do kernel deles, como eu já comentei. Aí eles têm o TT, que é um agendador do tipo de tarefas por Hamad-Marre, né? Aí depois você clica ali e se aprofunda mais, caso você queira. O BMQ, que é fila bitmap. Aí depois nós temos o PDS, que é filas múltiplas e scripts baseados em prioridades e prazos. Então, cada um tem a sua essência. E aí tem vários outros, tem o Calcule, enfim, tá, pessoal? Aí ele tem algumas características, depois você pode estar dando uma olhada. Ele tem algumas coisas aqui, ó, do AMD Paystation, EPP, o AMD e o AMD Paystation. Então depois você pode estar dando uma conferida. Ele fala aqui de sistemas de arquivos e memória, e vocês estão vendo que ele tem vários patches, network, enfim. E aí é o seguinte, a outra forma que você pode fazer é colocando o repositório do CashOS no seu Arch Linux. Mas tem um porém, tá, pessoal? Isso aqui foi até um inscrito que ele me deu essa dica para mim. Ó, Rodrigo, coloca lá o repositório do CashOS no seu Arch Linux, que ele não vai compilar mais os kernels, ele vai baixar e só vai fazer a instalação. Porém, eu fiz o teste aqui e o que acontece? O CashOS, ele é uma distribuição. Por exemplo, se a gente vier aqui e colocar aqui, ó, CashOS, eu vou entrar na página dela aqui, mas futuramente eu vou fazer um review dela. Eu só não fiz ainda porque eu tive problemas para instalá-la no Core 2 Quad. Então ela é uma distribuição onde ela tem seus pacotes, enfim, né, como toda distro derivada de uma outra, né? E aí é o seguinte, o que eu percebi, que colocando o repositório do Casual no Arch Linux, ele puxa vários outros pacotes. Uma diferença que não me agradou muito foi ele puxar um mesa Git diferente do que eu utilizo. Eu utilizo o mesa Git do AUR,
A gente tem o Mesa-Git do TKG, tem o Mesa-Git do AUR, que é o Mesa-Git padrão. O CacheOS, ele tem o Mesa-Git dele. O do TKG põe os seus pets, o do Cache também põe os seus pets, e o do AUR, teoricamente, é o padrão que vem lá do repositório do Mesa. Então, isso me incomodou, porque eu gosto de usar o Mesa-Git do AUR. Eu já uso ele há algum tempo e eu prefiro usar ele. Então, esse foi um ponto para mim não adicionar os repositórios do Cache. Se você quiser fazer, pessoal, é muito simples. Eu vou só mostrar aqui para você e aí depois você faça no seu. Eu não vou fazer porque eu não quero mexer aqui, eu não quero modificar aqui os repositórios, tá? Eu já fiz isso e já fiz a limpeza. É só você copiar aqui, ó, sair copiando. E aí ele fala aqui, ó, se você não tem o wget, é só você dar um sudo pacman -s maiúsculo, wget e instalar. Aí você vai copiar esse cara, vai colar no seu terminal, ele vai baixar os mirrors do Cache. Depois você vai extrair, é só você vir copiando comando por comando, tá, pessoal? E rodar o script. E ele vai fazer todas as modificações, inclusive ele vai fazer um backup do seu pacman.conf, isso é muito importante. Então, essa aqui é como você adiciona automaticamente o repositório do cache na sua distribuição. E aí depois, por exemplo, era só você dar um sudo pacman -s maiúsculo y1. E aí ele vai atualizar a base lá, ó, tudo certinho. Eu não sei porque como eu demorou agora. Pronto, e ele foi. E depois você daria um sudo pacman -s linux cache os pds, tá vendo? Só que como eu não tenho aqui, ele nem vai, tá vendo? Que pensa antes de fazer, tá, pessoal? Porque vai ficar alguns vestígios aí. Eu vou ter até que limpar isso aí. Depois eu faço isso aí, depois do vídeo. Ou você pode fazer manual. Manual você vai copiando um por um, mas o script faz tudo isso aqui de forma automática, com apenas um comando. Então, se você quiser fazer manual, não quero fazer lá não, eu quero fazer manual. Então é só você vir copiando aqui, seguindo os passo a passos, vai copiando, vai colando, e aqui você tem que fazer essa verificação para você saber qual versão é o seu processador, ó. O meu é versão 3, né? O meu é um Zen 3, né? Mas nós já temos o Zen 4. Se você tem um Z4, ele vai dar aqui 4, V4, supported, Surched, né? Mais ou menos isso. Pronto, depois você vai colocar esse primeiro aqui, ó. Vamos aqui. Esse vai entrar aqui, ó, no sudo nano. É só ir copiando, tá, pessoal? Vai entrar lá no arquivo pacman de configuração. Vai rodar até lá o final da página, ó. Só você fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui, cola, entra. Rola aqui todos os seus repositórios, tá? Rola até lá embaixo lá. E aí sim, você vai vir copiar esse comando aqui. Copia esse cara, cola aqui, dá uns enters aqui, ó. Tá vendo que ele colocou ali? E aí sim, o seu é versão 3, copia esse. O seu é versão 4, copia esse outro de baixo. Ou um ou outro. O primeiro é para todos. A segunda opção aqui é ou é 3 ou é 4. E aí você daria um Ctrl X, S, eu vou colocar N, porque eu não quero salvar isso aqui. E pronto. Depois que você colocou isso aqui, você dava um sudo pacman -s maiúsculo y-u. É para ele carregar os repositórios e fazer um update. Uma outra coisa legal aqui, ó, você pode colocar esse repositório do cache no Gentoo, no Fedora. Ele te dá umas explicações aqui. Ele dá aqui, ó, Fedora e tal, suporte, enfim, tá, pessoal? Então é isso aí. Eu faço dessa forma. Eu compilo ele para depois e faço a instalação. Uma outra coisa que a gente tem, né, no nosso Seja Membro é que nós temos os compilados RB Games. Por exemplo, aqui, ó, e eu compilo todos eles, todas as versões eu coloco aqui. Esse aqui é um serviço oferecido para quem seja membro, mas ele só é compilado para a Arch Linux, ok? Então é isso, tá, pessoal? Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Desta forma, você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.